estoque. Como vocês perceberam no vídeo, essa atividade de gerenciamento da armazenagem, ela é fundamental para que eu consiga atingir os objetivos organizacionais mais amplos. Mas, claro, também dá para eu perceber no vídeo que, embora não tenha sido dito explicitamente, que existem algumas funções, algumas razões de ser para eu manter uma estrutura de armazém. E a principal razão, o mais importante, o mais óbvio qual que é? É abrigar os estoques, manter os estoques. Essa é a principal função de um sistema de armazenagem, manter os estoques. Armazenar, não podemos esquecer, armazenar é guardar alguma coisa para ser consumida ou utilizada num momento futuro. Então, este material, esta coisa que tem que ser guardada, tem que estar abrigada, protegida. Essa é a principal função, abrigar os estoques. Uma segunda função importante dos materiais é a consolidação dos estoques. O que é consolidação? Consolidar significa agrupar, juntar materiais. Uma das funções dos armazéns é servir como espaço para eu consolidar. Vamos pegar um exemplo. Existe uma rede de lojas cuja matriz se localiza no Rio Grande do Sul, chamada Colombo e Madioni S.A., popularmente conhecida como Lojas Colombo, ou seja, o seu nome fantasia é Lojas Colombo. É uma rede forte que atua na região sul do Brasil e cujos principais fornecedores se encontram aonde? Sudeste, na região de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Ok, imagina as Lojas Colombo comprando de fornecedores localizados em São Paulo e ela pegando cada pedido, levando diretamente para o seu armazém central no Rio Grande do Sul. O custo disso seria algo assim muito elevado. Então o que se faz? Tem um armazém localizado num ponto estratégico, onde eu recebo todas as compras que eu faço, vindas de diferentes fornecedores, junto tudo isso numa carga única, consolidada, agrupada e transporto em grandes volumes para um centro de distribuição, onde depois eu vou transferir estas cargas para outros depósitos. Uma outra finalidade, uma outra função, uma outra atividade importante dos sistemas de armazenagem é a realização de transferências e transbordos e também de desconsolidação. Essa atividade de transferência e transbordo geralmente é uma operação realizada para fazer o oposto da consolidação, ou seja, eu vou ter uma área, um local, um espaço físico onde eu vou receber as cargas consolidadas e vou desconsolidá-las, realizando um processo inverso da consolidação. Eu desagrupo e transfiro, faço a transferência dessas cargas ou o mero transbordo para outros veículos para então despachar separadamente para outros clientes. Isso é muito comum para as empresas que se instalam na Zona Franca de Manaus. Na Zona Franca de Manaus elas têm o quê? A indústria, onde elas produzem, montam os produtos, seja qual for a atividade lá. Porém, elas têm centros onde elas recebem a carga que vem de Manaus em grandes volumes, elas trazem de Manaus a carga consolidada em grandes volumes, e nesses centros elas descarregam para transferir essas cargas para clientes localizados em diferentes regiões do país. Então elas fazem a operação de transbordo, de transferência ou de desconsolidação, que é a atividade oposta da consolidação, é o desagrupamento. Uma outra atividade importante, uma outra função importante dos armazéns é a função de breakbulk e de cross-docking. O que é essa operação? Essencialmente, só para a gente entender, muitas organizações, elas precisam de operações muito rápidas, muito ágeis. Essa operação é uma operação onde eu não mantenho os produtos parados no armazém. O armazém serve como uma estrutura de apoio onde eu faço o cruzamento, cross-dock, o cruzamento de uma doca de recebimento e a saída, eu recebo numa doca uma carga que pode ser consolidada ou desconsolidada e transfiro esta carga numa doca de saída
de forma consolidada ou desconsolidada. Quer dizer, eu posso fazer as duas coisas, tanto a consolidação quanto a desconsolidação, mas numa operação muito rápida. Uma operação de cross-dock é uma operação em que o produto não fica mais do que 48 horas dentro do armazém. Se eu mantiver um produto por mais de 48 horas, não é uma operação de cross-docking. A ideia é que ele fique no máximo 24 horas, passar um pouquinho às vezes não é um grande problema, mas a ideia é de uma operação rápida, em que eu cruzo de uma doca a outra dentro da organização muito rapidamente. Uma outra atividade, uma outra função importante dos armazéns é eu poder fazer aquilo que a gente chama de atividade de mixing, ou seja, uma atividade de agrupamento ou de sortimento de itens. O que isto funciona? Basicamente, eu tenho instalações hoje em dia, fabris, as fábricas elas são focadas, elas produzem quantidades de produtos com foco num determinado mercado e para isso muitas vezes produzindo às vezes poucos itens. Então o que eu faço? Eu recebo num armazém central de diferentes fábricas e combino com o mix de produtos da organização para atender a pedidos de clientes que não compram um ou dois itens, mas compram uma linha mais ampla da organização. Vamos ver um exemplo de uma organização que, graças a se instalar fisicamente próxima do mercado, conseguiu resultados bastante interessantes, que é uma empresa conhecida de todo mundo, que é a Unilever, fabricante de produtos como o Omo e vários outros produtos conhecidos, mas especificamente nessa unidade ela fabrica um produto diferenciado, focado no mercado consumidor do Nordeste. Vamos ver um pouquinho essa história da Unilever. O centro de distribuição da Unilever, no município de Ipojuca, na região metropolitana de Recife, em Pernambuco, é o principal do Nordeste. Operando desde 2003, durante 24 horas por dia, o centro recebe e distribui cerca de 1.285 produtos diferentes, provenientes de várias linhas de produção espalhadas pelo país. Desse centro de distribuição, os produtos se espalham pelo Brasil. A Unilever se instalou na região metropolitana de Recife com uma fábrica voltada para o atendimento específico das camadas mais baixas, de mais baixa renda da população. O carro-chefe da Unilever no Brasil é o Omo e é um produto voltado para uma camada com poder aquisitivo um pouco mais alto. No Nordeste, eles lançaram uma marca chamada Ala, que é uma marca importante deles, também uma marca internacional, inclusive nos países vizinhos aqui do Brasil, eles trabalham muito a marca Ala. Mas eles lançaram na região Nordeste como uma segunda linha. E este fato deles estarem localizados próximo aos clientes e produzindo a linha toda, tendo a linha completa lá, armazenada lá na região, permitiu a eles entregar muito mais rapidamente, atendendo aos varejistas instalados na região Nordeste. Consequentemente, eles tiveram um ganho extraordinário de mercado, eles ultrapassaram rapidamente todas as expectativas de produção deles e estão ampliando a fábrica, estão crescendo uma enormidade. A localização foi importante para esse processo. Uma outra função importante dos sistemas de armazenagem é o processamento de atividades produtivas, ou seja, fazer a finalização de algumas atividades ou possibilitar o adiamento de algumas atividades produtivas. Vamos entender um pouquinho o que é isso. Isso significa que eu recebo no armazém produtos que ainda não podem ser considerados produtos acabados. Apenas como um exemplo, uma empresa que todo mundo conhece é a Benetton, né? A Benetton se caracteriza sobretudo por quê? Por produzir roupas com cores berrantes, né? Cores extremamente chamativas, vermelho muito vivo, um amarelo muito chamativo, verde extremamente agressivo, assim. São cores fortes, né? E geralmente misturando essas cores ainda. Agora, como é que a Benetton consegue saber exatamente aonde que ela vai ter demanda por os seus produtos naquelas coisas? O que eles fazem? Eles simplesmente mantêm em estoques
as camisetas que eles comercializam, por exemplo, sem acabamento, ou seja, eles deixam tudo de que cor? Branco. E uma camiseta, essencialmente, é uma roupa feita de três partes. O corpo da camiseta em si, a ribana aqui da manga e a gola, né? E geralmente a Benetton faz exatamente isso, ela faz a ribana aqui da manga de uma cor, a gola de outra cor, o corpo de outra cor, mas eles guardam isso tudo no estoque separado. E é no momento em que eles recebem o pedido é que eles pegam e fazem o acabamento, e aí tingindo, né, nas cores desejadas com as combinações solicitadas pelos clientes. Esta é uma atividade de processamento, de produção, ainda no final. Um outro exemplo de adiamento de atividades que são realizadas no armazém. A HP. O que faz a HP? Todo mundo conhece, a HP é uma grande multinacional que fabrica equipamentos, impressoras, equipamentos para a área de informática, para a indústria de informática, comercializa isso no mundo inteiro. Muito bem, ela atua no continente europeu. Só que o continente europeu tem uma característica muito interessante e importante a ser considerada. Eles têm que manter nos seus estoques manuais e embalagens nos diferentes idiomas encontrados no continente. Ou seja, espanhol, alemão, inglês, francês, dinamarquês, sueco. Por quê? Porque a legislação na Europa é muito rigorosa e exige que as embalagens e os manuais estejam no idioma do país a qual o produto se destina. O que a HP faz? Ela fabrica no continente asiático. A produção dos seus materiais, dos seus produtos, se dá no continente asiático. Então ela criou na Inglaterra um grande centro de distribuição para onde ela envia os produtos acabados em containers. Simplesmente os produtos chegam sem embalagem. Eles chegam em containers neste centro de distribuição, neste grande armazém, que ela mantém estocados os produtos sem embalagem, mais as embalagens e os manuais de instrução nos diferentes idiomas, e depois, quando ela recebe os pedidos, se ela recebe um pedido da Espanha, ela vai embalar na embalagem com o idioma espanhol e vai colocar lá dentro os manuais de instrução com o primeiro idioma que aparecer, sendo o espanhol. Se ela for exportar para a Alemanha, a embalagem será em alemão, o manual de instrução, o primeiro idioma será o alemão. Esta é uma forma, esta é um tipo de adiamento, de processamento, quer dizer, eu termino, na verdade o produto só está acabado quando? Quando ele está embalado e pronto para ser comercializado. Então,